Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos voltar a fazer um vídeo sobre o GeoAnacom. Para quem não sabe, é uma ferramenta da Anacom que nos permite ir percebendo como é que está o estado das redes em Portugal, nomeadamente as redes fixas e as redes móveis. E da mesma maneira, eu já fiz este vídeo há sensivelmente 4 meses atrás, nomeadamente com especial enfoque para a Digi, porque é a rede que está em maior expansão aqui em Portugal e que neste caso é aquela que me interessa saber, uma vez que o meu serviço de telecomunicações passa muito também aqui pela Digi e, portanto, acho que é um tema que vos interessa de vez em quando vir aqui atualizá-lo. Recordar que esta ferramenta é atualizada com dados das próprias operadoras e muitas das vezes pode não ser 100% fiel àquilo que vocês vão sentir na rua. Ou seja, às vezes as operadoras podem ser excessivamente otimistas e enviar aqui, neste caso, dados que depois não tenham correspondência 100% igual na rua. Foi esse o feedback que eu obtive no meu primeiro vídeo. Pessoal a dizer que isso não deve estar 100% porque na minha zona não está exatamente assim. Eu não tenho como ir a todas as zonas comprovar, portanto vou fazer fé nos vários comentários que me enviaram nesse primeiro vídeo. Para hoje, eu quero também dizer-vos que as operadoras atualizam esta ferramenta de 3 em 3 meses, portanto os dados que neste momento nós estamos aqui a ver podem já não ser exatamente os dados ao dia de hoje, pode estar melhor, mas pronto, nós já temos aqui pelo menos uma atualização desde o último vídeo e eu depois mais espaçadamente farei mais vídeos para irmos percebendo nomeadamente como é que está a rede da Digi. Eu creio que a nível destes vídeos não fará muito sentido estar a fazer grandes avaliações sob o ponto de vista das outras operadoras que estão em Portugal, uma vez que já estão há muitos anos e nós sabemos que estão mais ou menos bem neste caso, difundidas no país. Portanto, sem perder mais tempo, vamos passar aqui para a ferramenta e, portanto, o que é que eu fiquei por fazer da outra vez? Esqueci-me de vos mostrar como é que estava aqui as coberturas nas ilhas, ou o pessoal a dar-me na cabeça, e muito bem, não nos podemos esquecer das nossas ilhas. E, portanto, vamos aqui começar por fazer só uma análise sobre o ponto de vista das redes fixas, ok? Portanto, isto demora aqui um bocadinho, que são muitos dados, mas basicamente a ideia fica mais ou menos a mesma, ok? Portanto, continuamos a ter um país que, segundo a CEO da Mel, está fibrado, ok? Mas está fibrado só no litoral, ok? Portanto, o interior do nosso país, a zona do Alentejo, está completamente deserta sob o ponto de vista da fibra. Aqui acontece basicamente a mesma coisa na Madeira, portanto vocês estão a ver as ilhas basicamente, aqui o Porto Santo é pequenina, mas as ilhas basicamente também só são povoadas aqui mais na zona do litoral, na zona costeira, não é? Portanto depois aqui no interior também não deve de haver tantas casas quanto isso, apesar de tudo. Eu estou a dar aqui especial enfoque, pá, porque da outra vez senti-me mal, pá, não fiz um vídeo 100% abrangente para vocês. Mas pronto, basicamente, a nível da fibra, nós conseguimos perceber que, apesar de haver aqui uma ou outra zona com pior cobertura, as coisas até estão mais... Relembrando que isto eu estou a pôr aqui a nível de fibra óptica geral, portanto não estou a fazer aqui a análise a nenhuma operadora em específico neste ponto de vista. Pronto, portanto nós conseguimos perceber o comportamento é sempre muito semelhante a este, ou seja, é sempre à volta do litoral, que é onde o pessoal, olha, aqui nas Flores a coisa está um bocadinho pior, no Corvo então também, mas pronto, é onde o pessoal basicamente está. Portanto aqui, deixa-me tentar perceber se há aqui alguma casa, alguma coisa. Pá, eu confesso que não sou grande conhecedor aqui das ilhas, mas não me parece haver assim aqui nada. É muito fixe estes vídeos, pá, eu adoro estes vídeos. Pronto, aqui percebe-se que claramente é aqui a zona onde as pessoas vivem, portanto aqui não há cobertura, mas também não deve de haver ali nada, pelo menos de substancial. Aqui na Ilha das Flores é a mesma coisa, portanto há fibra nas zonas onde o pessoal basicamente mora, temos aqui umas zonas, mas isto depois também não é 100% fidedigno. Mas pronto, portanto a nível da fibra, assim um bocadinho à semelhança daquilo que acontece no nosso país, nós percebemos que as zonas de maior, ou seja, as zonas de maior enfoque da fibra está onde o pessoal mora. O que é interessante perceber sobre o ponto de vista do nosso país, ou neste caso o nosso território continental aqui, é que muito se fala da sobrepopulação, da quantidade de povo a mais que nós temos numa pequena zona geográfica. Ou seja, se nós formos ver, se calhar uma percentagem avassaladora da população portuguesa está aqui nesta bola e depois aqui nesta, não é? Portanto, é óbvio. O que é que acontece? Acontece que o grande esforço que nós precisamos de fazer
é de garantir que, pelo menos sobre o ponto de vista, que é aquilo que nós estamos aqui a analisar, das telecomunicações, as zonas mais interiores do nosso país, nomeadamente as zonas do Alentejo, as zonas aqui mais para dentro, ok, consigam ser melhores servidas de internet fixa, pelo menos ter uma fibra que garanta a estabilidade. Para quê? Quando nós falamos em nómadas digitais, quando nós falamos em casais que trabalham de forma remota, que queiram viver uma vida mais pacata, mais tranquila, fora dos grandes focos populacionais, nós falamos que estas zonas verdes são fundamentais para garantir que as pessoas vão para as zonas, ok? Porque imaginem que eu quero vir aqui para uma zona qualquer que não tem bolinhas verdes, né? Apesar de que é um bocadinho aquilo que a gente viu ali, né? Portanto, está aqui, por exemplo, Sabugueiro, tem, ok? Depois, não, obviamente que não vai haver aqui, isto não vai ser tudo uma mancha verde, porque não mora aqui pessoas no meio das nacionais e por aí fora. Mas há aqui muitas zonas que não são 100% servidas e, portanto, é preciso ter essa atenção. Veja-se, olhem, por exemplo, aqui, nós agora começamos a aproximar, olha, por exemplo, aqui. Se eu quiser vir aqui para Val do Açor de Baixo, né? Claro que também não vai ser 3 pessoas a viver aqui e vamos ter fibra, mas estou a dizer que paulatinamente para que as pessoas façam esses movimentos, apesar de que a cobertura móvel ajudou imenso, portanto eu posso estar aqui nestas zonas e ter uma cobertura móvel, até posso pôr aqui, por exemplo, a análise da cobertura móvel global, ok? E vocês aqui estão a ver, ou seja, se eu mesmo que eu esteja aqui numa zona qualquer do interior, vou ter aqui velocidades 4G, por exemplo, aqui a verde, ou seja, vou ter velocidades acima de 100 megabits. Ou seja, não é mau, é suficiente para trabalhar, é suficiente para isso. Agora, se é uma internet super estável e com uma qualidade incrível para eu ter 2, 3 pessoas a trabalhar em simultâneo, não é. A fibra é sempre o melhor. Mas pronto, nesse ponto de vista, queria só deixar aqui a minha mensagem, que eu acho que já tinha deixado nos vídeos anteriores. Mas pronto, portanto, a nível de fibra, estamos mal, ainda precisamos de melhorar muita coisa, mas em todo caso, o caminho vai-se fazendo. Depois temos aqui a parte do DOCSIS 3.1, DOCSIS 3.0, que é a anterior tecnologia, que vai perdendo, neste caso, relevância nas zonas onde a fibra está, porque a fibra é muito melhor. E depois temos aqui o cobre, a famosa ADSL, não é verdade? Pronto, que aí sim vai estando um bocadinho mais difundida, apesar que também eu tinha feito um vídeo, salvo erro, neste caso tinha feito no vídeo anterior alguma análise aqui ao interior, onde a ADSL é muito mais forte do que a fibra. Se nós formos aqui comparar estas manchas amarelas com as manchas verdes, vocês vão perceber que há manchas amarelas onde não há manchas verdes, ou seja, são zonas que só, estão a ver aqui, são zonas que são servidas por cobre, mas não são servidas por fibra. Portanto, não houve ainda, pelo menos até nas zonas onde neste caso existe o cobre, não existiu ainda a substituição por fibra, o que é uma coisa um bocado estranha, não é? Porque pelo menos onde já existia, pelo menos fazer substituição. Vocês estão a ver aqui, portanto, que a ADSL acaba por ter ainda uma relevância nestas zonas. Se bem que, sinceramente, pela minha análise, digam nos comentários o que é que vocês acham. Eu acho mesmo que entre ter ADSL ou ter um router com um cartão móvel, dados móveis, eu acho que o router vai ser superior. É a minha opinião, mas digam nos comentários. Bom, sem perder mais tempo, agora que já falámos aqui sobre a rede fixa, que não é forçosamente o objetivo, vamos começar por fazer então aqui a nossa análise à rede da Digi, que é aquilo que me interessa para podermos fazer aqui um videozinho bacana desse ponto de vista. Bom, vamos então começar aqui a analisar o 2G. Houve melhorias, vou começar por dizer que houve melhorias. Eu vou pôr isto assim aqui para o lado e vou-vos mostrar face àquilo que era o 2G da Digi. Volto a frisar, isto são dados da Digi. Há sensivelmente 4 meses atrás. À altura que vocês tiverem este vídeo, não sei quanto tempo é que terá passado. O que é que nós temos aqui mais ou menos noção? Temos noção, primeiro, que as zonas, neste caso, sem cor nenhuma, que são zonas mesmo 100% sem rede, que é o caso aqui, por exemplo, desta zona aqui, ok? Estão paulatinamente a melhorar, ok? As zonas amarelas e vermelhas também estão a reduzir, apesar de que isto aqui, salvo erro, há de ser ali para as zonas da serra, exatamente. Portanto, aqui nunca vai haver cobertura a 100% porque é serra e tal e coisa. Aliás, até posso fazer aqui uma comparação, por exemplo, com o 2G global. Deixa-me ver se o 2G global... Ok, o 2G global chega lá, o da Digi ainda não. Portanto, são zonas mais difíceis. Não digo global, é todas as redes. Até posso tentar perceber aqui, por exemplo, a rede da Mel, que há de ser uma das melhores, pelo menos no 2G. Cá está. Chega a todo lado, não tem estas zonas
não tem estas zonas sem cobertura, mas pronto, são zonas onde ainda fica difícil neste caso. Mas pronto, aqui esta mancha consegue-se perceber que se mantém face àquilo que estava, mas depois, por exemplo, aqui para baixo, para a zona do Alentejo e o Algarve, Alentejo, pronto, por aqui, vocês conseguem perceber que esta mancha vermelha reduziu substancialmente. Relembrar que a mancha vermelha é zonas onde a rede é limitada, ou seja, onde vocês vão ter problemas sérios para conseguir fazer e receber chamadas, e portanto esta mancha reduziu, mostra aqui um trabalho forte. E depois aqui na zona do interior vocês conseguem perceber que, claro que isto consegue-se perceber assim num contexto geral, não vou estar a ver aqui manchinha a manchinha, mas consegue-se perceber que as zonas azul, que são as zonas onde a cobertura é boa, muito boa neste caso, estão a começar a ir para dentro, para interior. Ou seja, o que nós tínhamos a nível de dados, em que estava principalmente só azul aqui na zona do interior e tal, nós agora começamos a perceber que esta mancha azul começa a subir para a zona do Alentejo e começa a vir para o interior do país, o que são neste caso dados muito positivos e relevantes, porque passaram apenas 3 meses, e notem aqui até na zona norte, mais a norte do nosso país, percebem que as manchas azuis melhoraram bastante. E, portanto, esse é o objetivo, pelo menos para cumprir-se o limiar mínimo, que é o fazer e receber chamadas com mínima abrangência, ok? Apesar de tudo, ainda há aqui zonas difíceis, mas pronto, vamos aguardar pelos próximos trimestres, porque isto vai sendo atualizado ao trimestre para analisar. Bom, vamos passar então aqui para perceber o que é que mudou, deixem-me tirar isto daqui, o que é que mudou a nível do 4G, que é aquela que é a rede a nível de dados móveis que nos interessa mais. O 5G ainda está muito atrasado e já não existe 3G, portanto é o 4G que está a cumprir essa função. E aqui nós conseguimos também perceber que houve uma melhoria muito significativa. Vou tentar dar aqui um zoom. Portanto, o que é que nós conseguimos perceber? Aqui já temos mais ou menos as noções das velocidades que nós vamos conseguir atingir. Percebemos que a velocidade 4G, ali com aquele cap à volta dos 100 megabits, 100 e qualquer coisa, é mais ou menos, é maior ou igual, assim é que é aqui neste caso a legenda. E portanto, neste caso concreto, conseguimos perceber que a mancha, neste caso verde, tomou conta do país. Dá para perceber uma enorme, neste caso, um enorme trabalho por parte das equipas da Digi a fazer então aqui esta expansão. A nível da cobertura está muito melhor, nota-se à légua, nem precisa. Então na zona sul, incrível. Claro que ainda há aqui um ou outro problema, a zona norte também foi muito reforçada, ainda há aqui alguns problemas na zona até junto aqui à fronteira e tal, mas isso acredito, aliás, se vocês compararem com os dados dos últimos meses, ou seja, isto são dados com cerca de 4 meses, o que está aqui do lado esquerdo, vocês vão perceber que até havia zonas aqui da zona interior que nem tinham qualquer cobertura e aqui mantém-se, mas aqui para baixo já melhorou bastante. Portanto, isto é um trabalho que está em curso de certeza absoluta. E aqui eu acho que fica à vista de todos, até à vista desarmada, vocês percebem que houve aqui muito trabalho por parte das equipas da Digi ao longo dos últimos meses para reforçar esta rede. Volto a reforçar aqui, eu não tenho print neste caso da zona, neste caso das ilhas, porque não fiz no último vídeo, mas aqui vocês percebem que a nível de cobertura nas ilhas as coisas ainda não estão a 1000%, mas também não estão horríveis. Há ilhas melhores, há ilhas piores. No geral a cobertura está a chegar, mas por exemplo há aqui uma ilha aqui para trás, aqui por exemplo a ilha do Corvo está mesmo chapéu, é óbvio, mas também ainda não houve lançamento oficial nas ilhas, e aqui também há zonas onde é mesmo muito complicado. Isto interessa-me particularmente porque creio que vou querer visitar algumas destas ilhas em breve, portanto interessa-me saber. Vamos só aqui ver o 2G como é que está nas ilhas, também para não fazermos o erro que fizemos no vídeo anterior. Portanto, temos aqui o quê, Pedro? Tão pequenininhas, estas não são. Temos então aqui a zona do Funchal, portanto com cobertura, portanto o azul é muito bom. Há algumas zonas que nem por isso, mas isso é normal, nunca vai haver 1000% de cobertura, e como eu vos disse, isto ainda não foi feito o lançamento oficial nas ilhas, portanto o que eles estão a apanhar aqui é muito fruto do quase que vem do continente, acredito eu. Pronto, porque eu acho, não sei se a data que este vídeo está a sair já foi feito algum lançamento oficial da rede da Digi nas ilhas, mas pronto, em todo caso é isso.
E portanto aqui, voltando para trás, vamos então só analisar o que nos falta, que são os 5G. Bom, o 5G, como eu vos disse, está muito atrasado. Eu já fiz um vídeo, até vou passar aqui, portanto o 5G é este. Eu já fiz um vídeo para vos dar conta sobre a questão do 5G, NSA e SA. Portanto, esta rede que aqui está é uma rede 5G pura e vocês neste momento ainda não vão estar a utilizar só 5G standalone. Vocês vão estar a usar non-standalone, que é basicamente o 4G+. Aliás, eu recomendo-vos fortemente nos vossos smartphones que coloquem a opção de dados apenas em 4G. Não metam 5G de maneira nenhuma. Que vocês veem aqui, praticamente não há cobertura no território nacional inteiro. Claro que se vocês forem daqui da zona de Lisboa, da Grande Lisboa ou da zona do Grande Porto, claro que sim, vão ter velocidades melhores e aliás estas velocidades já vos vão permitir chegar a mais de 300 megas e quando tiver arroz vai ser mais de 1 gigabit, mas pronto, aqui vocês podem ter cobertura, mas lá está, fora destas zonas, se vocês se deslocarem pelo país, normalmente vocês vão andar sempre em 4G, sempre em 4G, portanto estarem em 5G é basicamente estarem a drenar a bateria do vosso smartphone e eu acho que não há necessidade. Apesar de tudo, e já fizemos esse vídeo já passou à história, basicamente houve também melhorias, consegue-se perceber, portanto continua a haver um grande foco na região de Porto e Lisboa, sem dúvida nenhuma, portanto Lisboa e neste caso Val do Tejo, muito trabalho aqui, e depois vão haver, vocês percebem que isto são aqui pontos que estão junto às grandes, às cidades, etc. E portanto, vocês percebem que isto não está aqui nos vilarejos, tem aqui, por exemplo, na Lausanne, tem uma grande cobertura na Lausanne, vem aqui a Coimbra, tem cobertura em Coimbra, pronto, por aí fora, Arganil, bababá, Mortágua, pronto, vocês percebem, Viseu, portanto, nas zonas dos grandes focos há cobertura. Isto tem a tendência de ser de dentro para fora, ou seja, o grande, porque o 5G ao fim e ao cabo é uma tecnologia muito difícil de expandir porque necessita de muitas antenas, ou seja, a cobertura do 5G é muito menor, a cobertura de uma antena 5G é muito menor do que uma cobertura de uma antena 4G e significativamente menor do que uma 2G. Isto é lógico, não é? Portanto, é óbvio que vão fazer neste caso, vão colocar antenas que vão ter, mas depois o 5G tem a vantagem de ter uma capacidade, uma velocidade muito maior, mas numa distância menor e portanto é muito mais localizado. Eu duvido que vá haver num futuro muito próximo, porque seriam milhares e milhares de antenas necessárias para chegar aqui, por exemplo, a uma cobertura como acontece aqui ao 4G verde. Imaginem ter aqui, neste caso em 5G, ter pelo menos verde ou neste caso azul para o país inteiro. Isso é coisas que é do domínio do absurdo para os próximos anos. Aliás, se vocês vierem aqui ver, neste caso aqui os da Mel, o trabalho é muito melhor, mas estamos a falar de décadas comparativamente. Apesar de décadas não é? Porque estamos a falar de uma tecnologia que não tem décadas, mas se nós compararmos aqui os 5Gs das duas, aqui já começa a aparecer as roxas, que dão velocidades acima de 1 gigabit. Mas apesar de tudo ainda há muita zona onde não existe essa cobertura, onde essa cobertura é fraquíssima, ou seja, abaixo de 30 megas, abaixo de 2 megas aqui, ou seja, é basicamente dizer que vocês vão andar sempre no 4G, ok? Que é resumidamente aquilo que vocês vão ter. Comparativamente, por exemplo, se nós quisermos fazer aqui uma comparação direta entre aquilo que é o 4G, por exemplo, da Mel. Porque é que eu estou a falar da Mel? Porque é uma das operadoras mais antigas do mercado e portanto é para vocês perceberem a distância, não é? O que é que muda? Muda que a cobertura acaba por ser de alguma forma semelhante, ou seja, apesar de estar praticamente em todo o país, praticamente não há aqui blind spots, há aqui uma outra região, mas pronto, isto também não é 1000% fidedigno aqui estas zonas, mas o que acontece é a melhoria da rede, ou seja, onde vocês tinham a verde, que eram velocidades até sensivelmente 100 megabits, aqui já tem muitas zonas pelo país inteiro onde vocês vão atingir 300 megabits, ou seja, é a qualidade, a velocidade, não é propriamente a cobertura, e depois vocês contrastam isso, por exemplo, aqui com o 2G, onde, se vocês vierem aqui ao 2G, é basicamente isso, ou seja, há muito trabalho, o objetivo é que a Digi no futuro esteja assim, com toda a zona, com cobertura muito boa para a recepção de chamadas, porque é o que interessa aqui ao 2G, e portanto é este o objetivo, ou seja, isto que eu vos estou a mostrar neste momento, é, neste caso, o da Mel, e é isto que se espera nos próximos anos que, neste caso, a Digi atinja, mas, comparativamente àquilo que foi, neste caso, aliás, eu até estou a fazer aqui a comparação, mas temos que estar a comparar agora é com esta, não é? Portanto, esta é a Digi atualmente e vocês percebem que eles estão a conseguir fazer isso. Só falta fechar aqui mais algumas zonas que, entretanto, já foram sendo
fechadas. Pronto, pessoal, queria-vos só fazer aqui esta análise, ou seja, olhar aos dados que a Digi tinha no GeoAnacom há sensivelmente 4 meses atrás e compará-los com agora, e tirarmos aqui algumas pequenas considerações juntamente com outras operadoras, e também olhar aqui um bocadinho às ilhas. Este é um trabalho em curso, isto não é uma coisa que se vai fazer com um estalar de dedos, requer investimento, requer tempo, todo este trabalho, isto é um trabalho hercúleo feito pelas equipas da Digi, e que, como vocês sabem, não traz nada, ou seja, tudo o que está aqui feito foi feito do zero. Pode-se dizer, mas a Digi comprou a Novo. Pois, mas a Novo não tinha rede nenhuma, a móvel, ok? Portanto, tudo o que está aqui foi construído do zero, são antenas do zero, é cobertura que é utilizada pela Digi, da própria Digi. Portanto, não estamos a falar aqui de andar às cavalitas de ninguém, portanto, isto é um trabalho que leva tempo. E se nós olharmos aqui para algumas, neste caso para as outras operadoras, também vão ter as suas falhas e, claro, os resultados cada vez se aproximam mais, e o positivo é perceber que de 3 em 3 meses, quando isto for sendo atualizado, vai haver melhor qualidade do serviço e vai haver melhor qualidade das telecomunicações. Até porque, a partir de uma determinada altura, ou seja, a partir do momento em que a rede da Digi esteja com um bom sinal, nunca vamos dizer a 100%, mas a mais de 95% do território nacional, a nível de chamadas, o trabalho fica relativamente concluído. E do ponto de vista do 4G, que é a tecnologia que é utilizada em 95% dos casos, quando essa tecnologia conseguir entregar na grande maioria do país uma boa qualidade de dados, não vai haver muito mais pessoas a queixar-se de grandes problemas, porque para o dia-a-dia dá perfeitamente para tudo. A partir daí é melhorar o serviço, mas já com ele a funcionar. Portanto, ficou aqui este vídeo, não sei se vos vai ajudar muito ou não. Para quem é um entusiasta disto e para quem quer ver o crescimento, eu acho sinceramente que vocês vão conseguir obter aqui informações interessantes. Aconselho-vos a procurarem GeoAnacom, de vez em quando vocês vêm aqui, podem procurar aqui a vossa zona de residência e perceber o que é que há e o que é que não há. E pronto, portanto fica aqui mais um vídeo do Viciado Comenta, e se vocês quiserem, daqui a uns 6 meses ou daqui a 9 meses voltamos aqui e fazemos aqui outra comparação com prints deste vídeo para perceber se efetivamente as coisas melhoraram ainda mais. Eu acredito que sim, e isso depois vai nos permitir ter aqui algumas conclusões, ok? Um grande abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.